Fala aí pessoal, vamos continuar agora o estudo do magnetismo, saindo do campo magnético para a força magnética. Você lembra da regra da mão direita, em que você, com sua mão direita, obviamente, usa o seu dedão para apontar para o sentido da corrente elétrica, e quando você gira o seu punho, você tem o sentido do campo magnético, certo? Agora, infelizmente, é uma outra regra, só que tem a ver com a força magnética, e para ela, você vai usar a sua mão esquerda, tá? Ela vai relacionar outras coisas, como o campo magnético, velocidade e a força magnética, tá? Vamos lá. Uma coisa importante é você, primeiro, saber o que significa cada dedo. Se você trocar, vai dar tudo errado, tá? Essa regra, trabalha com uma grandeza vetorial, né? Um produto vetorial, um produto de dois vetores, que tem módulo, direção e sentido. Então, o sentido aqui importa, tá? Por isso que você vê as setinhas. Seu dedo indicador, ele é o seu campo magnético B. O seu dedo médio, ou dedo do meio, é a velocidade V, em que a carga elétrica vai estar, ok? Entre eles há um ângulo θ. Esse ângulo pode ser maior ou menor, tá? Quanto menor for, menor vai ser o valor da força, que é o seu dedão ali, tá? Seu polegar. Nesse caso é uma força magnética. Então você vai ter que, de certa forma, um produto relacionando campo magnético e velocidade da carga vai te dar essa força magnética. Claro, esse ângulo aqui importa. Como eu falei, quanto menor for esse ângulo, menor vai ser a força. Quanto mais próximo de 90 graus, maior vai ser essa força. A gente chama esse ângulo da letra grega θ, esse símbolozinho aqui, esse O cortado, tá? É a letra θ. É muito normal na matemática você usar isso como ângulo. E é exatamente entre a velocidade e o campo magnético. Se você olhar essa figura aqui, você tem um ímã e um outro ímã. Aqui eu tenho a face norte e aqui a face sul. A gente sabe que as linhas de campo saem da face norte para a face sul. Como eles estão próximos, eu tenho uma quantidade boa aqui de linhas de campo indo de uma direção ao outro de maneira bem uniforme. Todo mundo retinho para a direita, certo? Então, se você olhou essa imagem daqui e viu que faz agora isso, seu dedo indicador é o campo, seu dedo médio do meio é a velocidade. Coloca nessa posição. Esses dois vão te dar a força. Percebeu como é que está na sua mão isso? É mais ou menos como está na figura aqui. Se você olhar essa outra figura, você vê que é muito parecido, tá? Pega o seu dedo indicador e coloca aqui à direita. Pega a sua velocidade, coloca aqui um pouquinho deslocado, meio que para baixo. Nessa carga aqui positiva. Você vai ter que a sua força magnética vai estar para cima, certo? Então não tem muito mistério. Só você lembrar qual dedo significa o quê, tá? Então o que você vai ter aqui é que a carga ela está aqui nesse meio, nessa região onde tem um campo magnético. O campo magnético atua sobre ela, tá? E quando acontece isso, você vai ter uma geração de força magnética, que é a interação entre a carga e o campo, tá? E essa força ela vai apontar no sentido da regra da mão esquerda e vai fazer esse camarada se movimentar, essa carguinha. Bom, aqui você tem que tomar só um certo cuidado, ok? Com uma exceção, uma coisinha aqui que está até em negrito. No geral, quando a carga é positiva, ou seja, maior do que zero, 10 coulomb, 0,01 coulomb, 5 coulomb, não importa o valor em si, sendo positivo, o que você vai ter é que o produto ali do seu campo com a sua velocidade, e também esse ângulo aqui que importa, vai te dar força para cima. Não estou nem dizendo valores, estou dizendo só que o produto desses dois caras, nesse contexto que você está vendo aqui, segundo a regra da mão esquerda, vai te dar a força magnética para cima, como você já viu antes nas figuras. Porém, se você tiver algum exercício, alguma coisa que mostre ali um Q menor que zero, uma carga negativa, tá? Um elétron, elétrons, no caso, você vai ter menos 0,1 coulomb.
menos 10 coulomb, menos 8 coulomb, ou seja, cargas negativas, esse produto aqui, ele vai te dar uma força não para cima, mas para baixo, tá? Porque quando você fala de algo que tem módulo, direção e sentido como vetores, o sentido importa. Faz diferença você ser 5 para cima ou 5 para baixo, entendeu? Então, quando é positivo nesse caso, é para cima. Mas se for negativo, vai jogar força para baixo, porque o sentido muda, tá? Muito cuidado só com isso, isso é só uma exceção. Não muda muita coisa, é só para você ficar esperto se vir isso pela frente. Bom, como essa matéria ela vai acumulando conhecimentos, você tem que ficar ligeiro também em relação a outra coisa. Tem que lembrar daquele lance de entrar e sair do plano, que a gente representa uma coisa tridimensional no lugar bidimensional. Logo, isso quer dizer que se você tem aqui, por exemplo, nesta figura, campo para a direita, B aqui para a direita, velocidade para cima. Cuidado, tá? É muito normal quem é meio desavisado aí achar que a velocidade está para a direita. Não. Essa setinha aqui em cima de V, em cima de B, em cima de FM, quer dizer que são vetores. Só isso. Que é um cara que tem valor, mas que também tem direção e sentido. Tá? Cuidado. A direção, né? No caso, o sentido da velocidade é essa seta aqui na carguinha. É para cima. Que é a carga, que não importa agora qual é o valor dela. Só simboliza que existe uma carga aqui em vermelho. Por que o FM, a força magnética, está apontando aqui X? Ou seja, X é dentro ou sai? Lembra disso? Se quando você atira a flecha, você vê o quê? A pena. Ela está entrando no plano, logo você vê o X, não pode esquecer disso. Então repara que se o campo está para a direita, o que você tem que fazer? Pegar o seu dedo indicador e colocar para a direita. Se a velocidade está para cima, você tem que pegar o seu dedo do meio e colocar para onde? Para cima. Então faz isso, pega o seu dedo indicador e coloca para a direita. Agora pega o seu dedo do meio, faça um certo contorcionismo aí no seu punho e gira ele para cima. O que você vai ter? Você vai ter que o seu dedão, segundo a regra da mão esquerda, vai apontar para dentro do plano, como se estivesse entrando na tela. Por isso que é X. Então você tem que se habituar a fazer o que na regra da mão esquerda? Esse contorcionismo com o punho. Às vezes é meio chato de você conseguir ali colocar o indicador numa posição, o dedo do meio da outra, ou a força em outra. Então, às vezes tem que torcer um pouquinho o seu punho. Tá? Mas é uma questão de hábito. Quanto mais você faz, mais esperto você fica e mais fácil é. Tá? Bom, vamos lá. Aqui é parecido. Supondo agora essa figura, que você tem aqui o campo magnético em verde. Ele está dizendo então que B, que é o campo, que é o seu dedo indicador, está entrando no plano. Toda essa região aqui está entrando no plano. Então isso quer dizer que se está entrando no plano, o seu dedo indicador, ele vai ter que apontar em direção à tela. É X. Tá? Você está vendo a peninha da flecha. Então aponta para a tela. Diz aqui que a velocidade em azul está fazendo o quê? Está para cima. Então se você pega o seu dedo do meio e coloca para cima, junto com o indicador para dentro, o que vai acontecer com a força? A força é o dedão e vai apontar para a esquerda. Está vendo aqui? Então isso quer dizer que você vai ter uma composição aqui da velocidade indo para cima e da força puxando ele para o lado. Então na verdade esse cara vai começar a se movimentar, ó, fazendo uma curva. Por causa da velocidade que ele já tem, né? Junto com essa força magnética que puxa ele para a esquerda. Então ele não vai andar em linha reta para cima, por exemplo. Ele vai andar sendo puxado, e por isso que você tem formando essa circunferência aqui, ok? Então é um hábito. Se você aprender a usar a regra da mão esquerda, como da regra da mão direita, é fácil, não é tão difícil, mas é hábito. Então vamos lá. Como você calcula a força magnética em uma carga elétrica? Regra é a mesma. Tá? O desenho aqui é só um outro desenho que mostra a mesma coisa. Você tem ali a regra da mão esquerda, que você tem o indicador sendo o campo, a velocidade sendo o dedo médio, o dedo do meio, e o seu polegar dedão sendo a força magnética. Quando você olha num plano é a mesma coisa. Tem que considerar só que existe um ângulo, ele vai interessar para a gente agora, o ângulo θ, certo? Vamos lá. A equação em si não tem nada demais, porque ela é o seguinte:
Para eu achar a força magnética, algumas coisas me interessam, algumas coisas importam, tá? Vão fazer a força ser maior ou menor. Por exemplo, quanto maior for a carga Q, a carga elétrica, maior vai ser essa força. Quanto maior for a velocidade da partícula, dessa carga, maior vai ser a força. Quanto maior for o campo magnético que eu puser essa carga, maior será a força. E esse seno de θ, como eu falei anteriormente, ele vai regular ali como é que vai ser essa interação dessa velocidade da carga, né, com o campo. O ângulo vai interessar, porque, como eu falei, o seno, no caso, ele é valor que varia de -1 a 1, certo? Então, o valor máximo vai ser 1. Porém, quando é zero, é zero. Isso quer dizer que a força é zero. Então, isso é interessante para a gente. O negócio é aprender a analisar. Então, vamos lá. Uma coisa importante aqui sobre o ângulo. Tá? De 0 a 90 graus, o seno, não confunda seno com cosseno, muito menos com tangente, tá? No caso do seno, de 0 a 90, a gente tem que 0 é o valor mínimo, tá? Então, se você tiver uma coisa que tenha 0 graus entre a velocidade e o campo, não existe força. Nada vai acontecer. 0 é o valor mínimo do seno. Seno de 0, 0. Porém, se você tiver 90 graus entre velocidade e campo, ou seja, seno de 90, o seno de 90 vale 1, que é o valor máximo. De 90 a 180, o que você vai ter aí já é uma outra coisa. Você vai ter ali o valor indo de 1 até 0. Ou seja, você vai ter o valor ali máximo, que é o 90, e se você começar a virar alguém para o outro lado, por exemplo, ali a sua velocidade para o outro sentido, você vai chegar um momento em que você vai ter campo para um lado e velocidade para o outro. Isso também é zero. Então, só vai ter força magnética quando você tiver algo diferente de 0 e 180 graus. Ok? E de 0 até 90, esse troço vai aumentar. Tudo bem? Então, o que você tem que entender disso, de principal, é, de cara, se você tiver campo e velocidade paralelos, ou seja, com 0 e 180 graus, é zero. Nem se importe muito. Na maioria das vezes, você vai ter ali o seno de 90, que vai dar 1. Bacana, isso é muito bom, porque isso quer dizer que você vai ter um caso muito simples. Seno de 90 é 1, então a conta fica muito fácil. Mas se você tiver normalmente ali alguma continha que apareça seno de algum valor quebrado, por exemplo, seno de 30 graus, seno de 45 graus, não vai dar 1, vai dar um valor ali que pode ser uma divisão, uma raiz, alguma coisa que pode deixar um pouquinho mais chato dependendo da conta. Mas o jeito de fazer é o mesmo. É só colocar na fórmula ali, basicamente fazer a conta. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui de como que é a força magnética em uma carguinha, tá? Carga elétrica. Então vamos lá. Temos aqui uma região e tem um campo uniforme, alinhadinho, bonitinho, B igual a 0,1 Tesla. Há uma partícula com carga elétrica Q igual a 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb. E com velocidade V igual a 6 vezes 10 a terceira metros por segundo, formando um ângulo θ igual a 90 graus entre essa velocidade e o campo magnético. Qual é a força magnética? No caso FM. Bom, você já viu de cara aqui que está mais fácil, porque o ângulo é θ igual a 90 entre eles. Então a gente sabe que seno de 90 dá 1. Tá? Nem sempre vai ser assim, ok? Mas não importa. Se for outro valor, você vai colocar na conta e vai fazer. Então não se preocupe muito com esses tipos de detalhes. Então, aqui está a nossa fórmula da força magnética, certo? E vamos colocar os carinhas aqui dentro. Que é a carga. E a carga é 3 vezes 10 a menos 6. Tá aqui. Velocidade, 6 vezes 10 a terceira. Tá aqui. Campo magnético, 0,1. Tá aqui. E o seno é de 90 graus, então está aqui. Você não pode misturar número com base 10. Número é número, base 10 são casas decimais. Tá? Então você vai operar de forma separada. Primeiro vamos aos números. Em verde aqui circulado, 3 vezes 6 vezes 0,1 vai dar 1,8. Repete o resto. Vezes 10 a menos 6, vezes 10 a terceira,
vezes seno de 90. Como seno de 90 é 1, mole, você coloca 1 aqui. Nem sempre vai ser assim. Se ele falasse que é um seno de um outro número, é só você colocar outro número aqui. Um seno de qualquer ângulo vai virar um número qualquer. Você vai fazer a conta do mesmo jeito. Vamos lá. Se você pegar aqui agora só as bases 10, o que você vai ter? Muito cuidado agora, tá? Repara. 10 a menos 6 e 10 a terceira. O que você vai ter? Se é multiplicação de base 10, você lembra lá atrás, no primeiro ano, lembra também que já foi dado aqui anteriormente, em aulas anteriores, sobre como calcular a base 10. É só você pegar as potências, os expoentes, e somar. Nada de excepcional. Então, ó, qual é o expoente aqui? Menos 6. Que soma o outro expoente, que é 3. Menos 6 mais 3 vai dar menos 3. É claro que 1,8 vezes 1, esse 1 não serve para nada. Vai dar 1,8. Então vai ficar 1,8 vezes 10 elevado a menos 3. Como é uma força magnética, na física não importa qual é a força. Se a força é N, de Newton, em homenagem a Isaac Newton. Então, é só isso, ok? A conta em si não tem nada de excepcional, você só não pode escorregar na base 10, ou nos senos. Vamos a outro exemplo. Temos uma imagem que está mostrando para você que você tem uma carguinha positiva que vale 2 vezes 10 a menos 8 coulomb. E você tem que a velocidade ela está para a direita, ó, em azul aqui. E ela tem valor 4 vezes 10 a sexta metros por segundo. E ela é perpendicular ao campo magnético, que vale 3 Tesla. E o campo magnético está para dentro. É o verdinho aqui, X. Perpendicular significa que faz 90 graus. Então ele está dizendo que essa velocidade para a direita, em relação ao campo para dentro, faz o quê? 90 graus. Vamos lá. Mostre o sentido da força magnética Fm e calcule o valor dela. Observa aqui a imagem. Regra da mão esquerda. Se ele está dizendo para você que o campo aqui em verde é X, você vai pegar o seu dedo indicador e vai colocar para onde? X, para dentro da tela. Se ele está te dizendo que a velocidade está para a direita, em azul, você vai pegar o seu dedo do meio e vai colocar para onde? Para a direita. Logo, se você considerar esses dois caras, para onde vai apontar o seu dedão? Que é força magnética. Para cima. Por isso que na figura aqui em vermelho, ó, força magnética está para cima. Indicador para dentro, dedo do meio para a direita, vai te dar a força magnética para cima, claro, porque a partícula, a carga, ela é positiva. Então tá perfeito, ok? Para calcular agora, a gente sabe, recapitulando, que a carga Q vale 2 vezes 10 a menos 8, que a velocidade V, 4 vezes 10 a sexta, que o campo é 3. Claro que se V e B são perpendiculares, fazem 90 graus, logo o ângulo entre eles é θ igual a 90 graus. Como eu falo sempre, nem sempre vai ser assim, mas só para facilitar um pouco a conta, que é novidade para vocês. Então, observa aqui, colocando o valor de Q, de V, de B e o seno de 90, o que a gente sabe? Bom, que o seno de 90 é 1. Fácil. Que a gente pode multiplicar os números. 2 vezes 4 vezes 3 vai dar 24. Então, ó, 2 vezes 4 vezes 3, 24. Repete 10 a menos 8. Repete 10 a sexta e o seno de 90 dá 1. Já deu uma boa reduzida. Agora vamos pegar aqui e vamos operar as bases 10. Se está multiplicando, o que você faz? Soma expoente. Pega o menos 8 e soma com 6. Menos 8 mais 6 vai dar menos 2. Então, ó, menos 8 mais 6, menos 2. É claro que 24 vezes 1, 1 não serve para nada. Vai continuar 24. Geralmente você não vê a resposta assim, 24 na frente. Se você olhar a resposta numa alternativa e tal, em notação científica,
Isso quer dizer que você vai ter que fazer a vírgula aparecer depois do 2. Um número só antes da vírgula, ou seja, o 2. Como que você faz isso? Você faz um reequilíbrio. Você pega aqui e coloca uma vírgula entre o 2 e o 4, ou seja, você faz o 24 cair para 2,4, perder uma casa decimal, certo? E você vai fazer essa casa ser aumentada na base 10. Logo, se você perde de 24 para 2,4, você ganha de 10 a menos 2 para 10 a menos 1. Assim, como assim ganha? É só você somar 1. Quanto que é menos 2 mais 1? Menos 2 mais 1, se está ganhando uma casa, ou seja, mais 1, menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, por isso que você sai de menos 2 e vai para menos 1. Tá? Então, aqui você perde, mas aqui você ganha. Mudou alguma coisa? Nadinha. Mudou nada. O que você não poderia fazer aqui é diminuir de 24 para 2,4 e deixar 10 a menos 2. Aí você está deturpando o número. Você está mudando ele do nada, mas aqui não. Aqui diminuiu o 24, porém aumentou o 10 a menos 2. Então, esse número de baixo é perfeito. É a mesma coisa que esse daqui, só que com formalidade, na notação científica. Tá? Então, 2,4 vezes 10 a menos 1 newtons. Ou, tá? Pode ser o caso, como o número aqui ele é pequeno, mas não tanto, você pode simplesmente fazer com que esse 24 ele diminua essas duas casas, tá? E ao fazer isso, ele não vai ser 2,4, ele vai ser 0,24. Então você perde duas casas aqui e faz com que ele seja 0,24. É um caminho também simples, vai depender de como é a questão que vai aparecer para você aí, tá? Força magnética agora em um fio retilíneo, um fio em linha reta. Não muda muita coisa, tá? Você vai continuar usando a regra da mão esquerda, não muda muita coisa. O que vai mudar de fato aqui é que você abandona o conceito da carga elétrica, porque num fio você tem elétrons em movimento. Lembra lá das primeiras aulas, quando você fala de corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que o quê? A carga elétrica, só que ela está andando, se movimentando, fluindo no fio. Isso quer dizer então que tem também velocidade, né? Se mexe e tal. Então a gente vai fazer uma troca aqui, tá? A gente no fio vai passar a não mais considerar carga elétrica e velocidade e vai passar a considerar corrente elétrica I no lugar da carga, né? E a velocidade, não vamos usar mais. A gente vai usar agora a distância percorrida, o comprimento, tá, desse fio. Então a gente vai usar agora corrente e o quanto que esse fio foi percorrido por essa corrente, ou seja, L. Então você repara que nas figuras comparativas que eu tenho algo muito parecido. O meu indicador continua sendo B. O dedo do meio, que era V, que era a velocidade, passa a ser a corrente elétrica I. E os dois vão dar o quê? A força. Tá vendo? Não muda muita coisa não. É só você botar na cabeça que tira V e coloca I. Então está relativamente tranquilo. Tá? É só uma pequena mudança, porque agora é um fio, que tem corrente elétrica. Então agora você vê que num fio você tem um tal de um comprimento, que é o quanto que os elétrons, olha, eles vão andar nessa corrente elétrica de um ponto ao outro. Isso vai importar para a gente. Então, ó, se você for ver aqui, considerando que o campo aqui está para a direita, tá vendo? Seu indicador, pela regra da mão esquerda, está para a direita, você vai ter que a sua corrente elétrica está aqui, ó, nesse sentido. Repete isso, bota o seu indicador para a direita, como está aqui, coloca o seu dedo do meio ali num sentido parecido com a corrente e pegue o seu dedão e coloque para cima. Isso é regra da mão esquerda, no fio. Você vê que não muda muita coisa em relação à carga. Tá? Repara que você vai ter, obviamente, um ângulo, que vai estar aqui entre a corrente, o comprimento do fio, né, e o campo. Então é bem parecido, você vai continuar tendo seno. Só que não é mais de velocidade com campo, mas é da corrente com campo. Muda muito pouca coisa, né? Então, ó, vamos lá. Agora a gente vai fazer uma alteração naquela fórmula que você viu, tá? Preste atenção. A gente sabe que a corrente elétrica nada mais é do que pegar a carga que está passando num fio e saber quanto tempo demora para essa carga passar nele. Então é a carga dividido pelo tempo, pela variação do tempo que ele passa no fio, certo? Eu posso muito bem pegar aqui o ΔT, que é a variação do tempo, e passar para o outro lado multiplicando I. Então eu posso escrever dessa forma, que a carga elétrica ali no fio
é a corrente vezes a variação do tempo. Eu também posso considerar o seguinte, você lembra lá do primeiro ano? Velocidade média, que é o espaço dividido pelo tempo, ΔS dividido pelo ΔT. Mesma coisa. Qual é o espaço que é percorrido ali? É o comprimento do fio. Então eu vou colocar aqui L, comprimento do fio, dividido pela variação do tempo. Se você pegar agora aquela fórmula, ó, que a gente viu, força magnética é QVB seno θ, e substituirmos o que a gente viu ali no slide anterior, ó, Q igual a I vezes ΔT. E essa velocidade aqui, ó, que está em verde, L sobre ΔT, colocar ela aqui dentro, ó, no lugar de Q em roxo, eu vou colocar I vezes ΔT, tá aqui. No lugar de V, que está em verde, eu vou colocar L dividido por ΔT, ó, L, ΔT em verde. E vou manter B e seno de θ. Estou fazendo uma adaptação para o fio. Aqui é a carga, tem Q, eu vou mudar isso. Então, ó, repara que tem ΔT e ΔT. O que pode ser feito? O mesmo valor. Corta, corta. O que vai sobrar? B, I, L, seno θ. Então, eu saio dessa situação que tem a ver com carga, com Q, e venho para essa situação que muda o que na prática? Que agora eu tenho um fio. Logo, eu considero corrente I e o comprimento do fio L. Muda alguma coisa na hora de fazer? Cara, nada. Nada. O jeito de fazer é igual, conta muito parecida, então não esquenta a cabeça. Se você entender o primeiro processo, o segundo você vai entender também. Bom, vamos para um exemplo aqui. Você tem uma força magnética que atua num fio, certo? Mas o que a gente quer saber? Quanto ela vale? Usando a regra da mão esquerda, para onde vai essa força? Entendeu? Então, dados que a gente tem. Existe um campo magnético uniforme, que ele vale B igual a 3 Tesla. Temos aqui que ele está num local em que o fio tem um tamanho de 0,12 metro. E nele passa uma corrente aqui para baixo, ó, de 50 amperes. Quem é essa força magnética? Para onde que ela aponta no desenho? Bom, vamos lá. Está vendo que o fio aqui está na vertical. Está vendo que o campo onde ele está é para a direita. E está vendo que a corrente elétrica I está para baixo. Certo? A gente percebe aqui nesse desenho que entre a corrente que está para baixo e o campo para a direita há exatamente 90 graus. Então, a gente vai usar o seno de 90, como anteriormente. Vamos usar a regra da mão esquerda para saber como é que está essa força aqui nesse fio. Observa, regra da mão esquerda. Dedo indicador, para onde que ele está? Em direção ao campo magnético B. Então ele está para a direita. Então pega seu dedo esquerdo, indicador, aponta para a direita. Como está aqui, ó. Corrente elétrica é o dedo do meio. Para onde que ela está? Para baixo. Então, indicador para a direita e dedo do meio que é corrente para baixo. Então pega seu dedo do meio e coloca para baixo. Para onde é que vai estar o seu dedão, a sua força magnética? Vai estar apontando para você, em direção ao seu olho. Isso quer dizer que é como se você estivesse levando a flechada. Como se a flecha estivesse saindo do plano da tela e indo na direção do seu olho. Então isso quer dizer que está saindo. E a gente sabe que saindo é ponto, é a ponta da flecha. Então F é para fora. Ponto, certo? Agora vamos finalizar com o cálculo desse negócio. Bom, recapitulando. O campo 3, corrente 50, comprimento do fio 0,12. E sabemos que entre a corrente e o campo, o ângulo é de 90 graus. Usando agora aqui, não pode confundir, agora é um fio. Então a gente vai usar B e L seno θ. O campo vale 3. Corrente vale 50. E o comprimento do fio vale 0,12. E o seno é de 90. Você vê que é igualzinho o outro na hora de montar. Não tem nenhum mistério. Você começa a conta como achar melhor. A forma que você achar mais conveniente. Tá? Então aqui, vamos lá. 3 vezes 50 dá 150. Então, ó, 150. 0,12 mantém, seno de 90 mantém. Eu posso muito bem cortar 150, o zerinho aqui, com o zerinho do 0,12. Tá? Só toma um cuidado quando eu fizer isso.
Isso agiliza a sua conta bastante, mas toma um cuidado. Quando você cortar o 0 com 0, isso quer dizer que o 150 perde um 0 e passa a ser 15. Só que quando você corta o 0 do 0,12, não quer dizer que esse 0 morre e você passa a ter 12. O que você vai ter quando você cortar esse 0 aqui é que ele vai sair daqui esse 1zinho e vai vir para cá. Tá? E ele vai andar uma casa para trás, no lugar de onde era quem? O 0. Então eu não vou ter 12, eu vou ter 1,2 vezes 15. Tá? Muito cuidado. Então é 15 vezes 1,2 e não 15 vezes 12. Então 15 vezes 1,2 dá 18. Então, ó, isso aqui dá 18. E a gente mantém o seno de 90 graus. E o seno de 90 dá 1. Então, 1 já era, não interessa para nada. Logo, a força magnética aqui deu 18 newtons nesse fio. Ok? Então, estuda bastante aí, tem bastante matéria. Boa sorte!